ofereceu reinos, ofereceu coisas palpáveis, ofereceu coisas que nossos sentidos gostam, que nossos sentidos têm desejo. Mas Jesus não entrou nessa persuasão que o inimigo estava fazendo com ele. Ele se manteve, né, e levando com a palavra, né, ali, tirando toda o investido que o inimigo deu para tentá-lo fazer ele sofrer. É isso aí que o inimigo quer. O inimigo é o seguinte, como que ele... Olha a estratégia do inimigo. O inimigo, ele vem e oferece algo. Assim como ele ofereceu para Eva, assim como ele ofereceu para o Adão. Ele vem e oferece algo que vai fazer a pessoa pecar. Uma coisa ele fez com o Senhor Jesus, ele ofereceu. Porque quando a pessoa lhe oferece, nos sentidos, Adão e Eva também, lá, o que ele ofereceu? Algo que? Material. O inimigo sempre vai oferecer para nós, para tirar a nossa atenção, para fazer nos pecar, coisas materiais. Guarde o seu coração. E depois, o inimigo, ele oferece. E a pessoa, ele usa essa mesma estratégia com todo mundo até hoje. E a pessoa vai e cai, e faz o que ele quer. A pessoa fazendo o que ele quer, o que a pessoa faz? Ela falou, agora pequei, porque o Senhor falou para não fazer, eu fiz. Então a pessoa, ela vira praticamente escrava do inimigo. Porque vem o quê? Através do pecado, o que vem na pessoa? Vem a culpa, vem o medo. É isso que o inimigo trabalha. O inimigo trabalha com a culpa e o medo. É a arma que ele mais trabalha. Você vê que ele tentou 3 vezes fazer o Senhor Jesus aqui cair. Para quê? Para que o Senhor Jesus caísse, ele poderia vir com a culpa, eu errei, eu pequei, e depois vem o medo do fracasso. O medo, muitas vezes, o medo de Deus, o medo das coisas, né? Porque a pessoa errou. Então, essa estratégia. E aí, o inimigo escraviza a pessoa com o medo e com o fracasso na vida financeira, na vida sentimental. E a pessoa, ela fica atada ali. O pecado é isso. O pecado simplesmente é para escravizar a pessoa. E muitos têm caído nas ciladas do inimigo. Mas o Senhor Jesus nos ensina aqui a não dar ouvidos ao inimigo. Então, ele sempre faz, é dessa maneira que ele usa até hoje. Então, é a arma que o inimigo mais usa para paralisar o servo de Deus. Não tem problema ter medo, né? Faz parte. Mas o que de fato é enfrentar o medo. Jesus disse, não tenha medo, mas tenha o quê? Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. Passa para nós. Está escrito, esse aí eu separei. Não, esse não coloquei. Não, mas tá assim. Tá assim. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a primeira coisa que nós temos que ter diante do Senhor é fé. Então, isso é um fato. Isso não tem como fugir disso, né? Aí agora, muitas pessoas já conheceram, a maioria, né? Já conhece a criptonita do Superman lá, que tira toda a força dele. Nossa, ele faz tudo, né? Não é exagero, é trem que ele leva nas costas, é prédio que ele leva, muita coisa, homem é forte demais. Mas tem algo que neutraliza ele. Então, a maior arma que nós temos é o que? A fé. Mas o que neutraliza a fé é o quê? O medo. É a criptonita. É o que ele usa, que o inimigo usa para travar a nossa vida. Ele usa o medo para travar a nossa vida.
seja em qualquer área. O medo não é de Deus, porque Deus falou que tem que ter fé. A fé é de Deus. A fé é a certeza. A fé é a convicção que as coisas estão dando certo, vai dar certo. A fé é a certeza das coisas antes de acontecer. Mas o inimigo vem com o medo. E o medo atrapalha, não atrapalha, paralisa a fé. E a pessoa, muitas vezes, ela fica parada no caminho, ela não consegue crescer, ela não consegue desenvolver, ela não consegue fazer tudo aquilo que Deus tem para ela. Isso, eu estou falando de mim, de todos nós precisamos saber lidar com o medo. Ele tem uma medida, o medo é até bom para você não cair no buraco, o medo na medida certa. Mas quando ele ultrapassa as medidas, ele nos atrapalha, principalmente nas questões espirituais. A fé, nós temos que ter ela sempre. Então o inimigo vai fazer tudo para termos medo. Por isso, tem que entender, por isso, por que tem tanto filme de terror? Por que essa mídia só mostra assassinato, só mostra coisas ruins, só mostra coisas que não prestam? Por quê? É a arma que o inimigo está usando. Ele quer colocar o medo para paralisar as pessoas. Ele quer colocar o medo para a pessoa ficar parada, não fazer nada, ficar quieta, ficar no cantinho dela, sem agir, sem ir para frente. Então, ele usa esse tipo de coisa para nos colocar medo. Então o inimigo vai fazer tudo para ficar com medo. Por isso tantos filmes, histórias contadas, do folclore, etc. Muitas coisas. Tanta violência, homicídios, sequestros. Esse é o arsenal que o inimigo usa para paralisar o homem e a mulher de Deus. É isso que ele tem usado. O medo. Para a gente ficar parado. Medo de crescer, eu já falei, medo de desenvolver, medo de conquistar, medo de ser feliz, medo de casar, medo de ter filho, medo das coisas espirituais, medo de tudo. A pessoa, é isso que tem paralisado, porque o medo, quando vem exagerado, ele paralisa as pessoas. E nossa vida espiritual também fica paralisada se nós tivermos medo. Então todo ataque do inimigo em nossa vida é para que fiquemos tristes, abatidos. Isso que tudo quer. Que as pessoas fiquem tristes e abatidas. Não tenha fé. Porque a pessoa, quando ela tem fé, ela quer melhorar de vida, ela quer fazer, ela quer acontecer, ela quer construir, ela quer fazer um projeto, ela quer desenvolver, ela quer fazer alguma coisa, porque ela tem fé, ela quer fazer alguma coisa na vida dela, ela quer fazer alguma coisa na igreja, ela quer fazer alguma coisa no trabalho, ela quer fazer alguma coisa melhorar a vida, melhorar de carro, de casa, melhorar na igreja, é a fé. Mas quando vem o medo paralisa as pessoas. Então, Jesus, ele veio para nos ensinar, para nós vivermos uma vida completa. É claro, ele enfrentou o inimigo que vemos aqui. O inimigo sempre vem com coisas materiais. Mas veja que eu estou falando de coisas espirituais, estou falando de coisas da alma, eu estou falando de coisas que estão dentro de nós. É onde Jesus falou que está o reino dele. O reino dele está dentro de nós, não está fora. Então o inimigo vai trabalhar onde? Dentro de nós. Ele quer colocar medo, ele quer colocar insegurança, ele quer fazer a pessoa ficar em defesa ali. Ele não precisa nem lutar. Ele não precisa nem lutar, ele vai, pega, rouba, leva embora e a pessoa está ali com medo. Não reage. O inimigo está levando embora e a pessoa está achando que está tudo muito bem. Não está bem. A pessoa está sofrendo ali. Passa para nós o Marcos 5, 35 e 36, por favor. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa da chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, porque ainda incomoda o mestre. Isso aqui é falta de fé. Esse aqui já falou para Jesus, está vendo como são as pessoas? Já tirou o Senhor Jesus, falou, já tá, para quê? Já era, já acabou, não precisa vir aqui mais não. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, não deu ouvido àquelas palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Algumas traduções está escrito, tenha fé. Crê somente.
Pessoas com medo, pessoas igual esse aqui falou, o povo falou, né? Não tem jeito mais não, já acabou. Não tem jeito seu casamento, não tem jeito seus filhos, não tem jeito essa igreja, não tem jeito você, seu trabalho. Você tem jeito, muitas pessoas vai falar. Mas nós vencemos o inimigo com a certeza dentro de nós. Não tenha medo, mas tenha fé. Crê somente. Não precisa fazer as coisas externas. A vitória, ela vem aonde? De dentro de nós. É a certeza. O inimigo é vencido com a certeza, com a fé que nós temos dentro de nós. Não é? As coisas externas depois vai acontecer. Mas primeiro, antes do milagre acontecer aqui, Jesus mandou crer dentro, ter fé dentro, ter certeza dentro, saber quem nós somos dentro, né? Então, todo ataque do inimigo vem para fazer isso. E Jesus nos ensina aqui como vencer as situações. Vencer primeiro internamente. Depois vai acontecer externamente. As vitórias são vencidas primeiro onde? Dentro de nós. Jesus venceu o diabo aonde? Jesus pegou a espada, deu a espadada no inimigo, com a palavra, mas ele venceu dentro. Ele sabia que era. Ele sabia como que ele se comportava. Ele não tinha incertezas dentro dele. Ele tinha convicção de quem ele era. Ele não ficou com dúvida. Ele não ficou, eu acho que não tem nada disso. Não ficou, não atacou a mão no diabo. Não fez nada. Ele só venceu porque ele sabia quem ele era por dentro. Então, quando as coisas chegarem, as lutas chegarem em nossa vida, quando os problemas chegarem em nossa vida, se nós soubermos quem nós somos, em quem nós confiamos, o inimigo não vai ter vantagem sobre mim, sobre você. Por quê? Porque nós temos certeza de que nós somos. Certeza que nós cremos em Deus. Nós temos a palavra de Deus no nosso coração. Nós somos lavados e remidos pelo inimigo. O inimigo vai oferecer as coisas externas. Ele vai oferecer os bens desta terra. Mas nós não estamos interessados nos bens dessa terra. Porque o que maior que nós temos não está fora, está dentro de nós. E o que mais de valor nós temos, que está dentro de nós, é a presença de Deus. É o Espírito Santo que mora aonde? Fora? Não, dentro de nós. Então o segredo está dentro de nós, não está fora. Fora vai acontecer um milagre. Depois o milagre aconteceu aqui com a moça, não tem problema, vai acontecer. Mas o segredo está eu e você sabermos quem nós somos na presença de Deus. Quem nós somos. Então, e Paulo aqui, Romanos, vou chegar aqui agora no nosso, onde nós falamos aqui. No título que eu coloquei, Romanos. Eu coloquei errado aqui, tá? Eu coloquei 14, tá? Acho que é 14. 14, 17. Romanos, eu coloquei 4, faltou um ali, tá? O reino de Deus, porque o reino de Deus não é comida, nem bebida. Mas, eu até grifei ali, ó. O reino de Deus é o quê? Justiça e paz e alegria no Espírito Santo. É justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. Essa palavra é muito poderosa. Para mim e para você. É o seguinte, essas três características, esses três dizeres que está aqui, é coisa externa ou é interna? É tudo interno. E aonde está o reino de Deus? Dentro de nós. Então, gente, o reino de Deus não está fora, o reino de Deus está dentro. E o reino de Deus é feito de quê? De justiça, de paz e de alegria. Então, isso que tem que estar dentro de mim e de você. Se nós quisermos vencer o inimigo, é isso que tem que estar dentro do nosso coração. Nós temos que ter isso, essa convicção de que nós temos primeiro dentro de nós justiça. Depois nós temos que ter dentro de nós paz. Depois temos que ter dentro de nós alegria. Se nós não estivermos vivendo, isso é muito sério, se nós não estivermos vivendo, se isso não está dentro de mim, se não está dentro de você,
ou talvez está um pouquinho, ou talvez está maior. Isso nos mostra como que está o reino de Deus dentro de nós. E muitas pessoas dizem que é de Deus, dizem que é isso, dizem que é aquilo, mas não tem paz, não tem justiça, não tem alegria. Como que ela pertence ao reino de Deus? Não tem como. Eu tenho que ter dentro de mim, não é fora, dentro de mim, eu tenho que ter paz dentro de mim, eu tenho que ter alegria, eu tenho que ter justiça. E essas três palavras, elas são fortes demais. Porque, vou falar só de uma, não dá nem para falar das duas, tão grande que fica o negócio aqui. Vamos falar só sobre alegria? Se eu for falar de justiça, falar de paz, eu falo outro dia. Mas nós temos que ter dentro de nós o que? Alegria. Aleluia. Tudo que o diabo não quer que nós tenhamos é a alegria. Que o diabo, ele vive nas regiões baixas, regiões de dor, de sofrimento, de angústia, de sofrimento, de coisas ruins, de frequências baixas, de dor mesmo, de reclamação, de murmuração, tudo que do inimigo, toda essa tralha. Mas nós temos que ter o reino de Deus dentro de nós. E eu vou tratar hoje, esta noite, sobre a alegria que tem que estar dentro de mim, tem que estar dentro de você. Então, o reino de Deus é justiça, paz e alegria. E ter alegria não é ficar rindo o tempo todo. Não, é um bem-estar interior. É um bem-estar interior. Alegria de trabalhar. Ter alegria de estar em casa. Ter alegria de estar com os filhos. Ter alegria de vir para a igreja. Ter alegria de viver. Ter alegria de sair para passear com o cachorro. Quem tem cachorro? Né? Ter alegria de lavar o carro, presbítero Wanderson. De lavar o carro, ter alegria de lavar a moto, que eu tenho moto. Ter alegria de dar um passeio com a esposa, com os filhos, no shopping, lá na roça, seja onde for, lá no parque. Ter alegria de viver. Alegria de servir a Deus. Que alegria. O reino espiritual não é aquela alegria que quando você comprou o carro, não é aquela alegria quando você ganhou aquela joia de 100 mil reais, irmãs, não é essa alegria passageira que depois, não, é alegria constante, é alegria de estar vivendo, é alegria que não passa, é alegria que está sempre presente em nossos corações, é nossa vida, é alegria de levantar cedo e ter um dia maravilhoso para viver, mesmo se eu tenho trabalho, mesmo se eu tenho dinheiro, mesmo se eu tenho algum problema para resolver, eu tenho que ter alegria de estar vivo, esta alegria que o Espírito Santo quer que nós tenhamos dentro de nós, é a alegria de estar aonde Deus nós estamos. Não quer dizer que nós vamos ter provações, vamos ter problemas, vamos, todos nós temos. Jesus, acabamos de ler aqui, Jesus ficou no deserto ali, jejum, ainda veio o diabo tentá-lo, né? Claro, temos nós, mas tem que ter alegria em nossos corações, em nossas vidas. Isso que o inimigo quer tirar. Isso que o inimigo quer tirar, alegria espiritual no nosso espírito. É isso que ele quer fazer comigo, com você, tirar nosso prazer de viver, tirar nosso... Por que quando a pessoa ela ficam com problemas psicológicos, né? E muita gente entra na depressão. O que ela quer fazer? Quer se matar. Porque já saiu a alegria de viver dentro dela. É isso que o inimigo quer fazer, tirar a alegria da pessoa. A alegria de fazer aquele churrasco gostoso. Eita, é alegria. Ter aquela sensação boa de estar com os irmãos, de estar reunidos, eu não sei, com a família, com os filhos, na igreja, passeando. É uma alegria de viver. Essa é a alegria espiritual, porque Deus, o reino de Deus, Deus ele não está nas coisas, nesses sentimentos baixos, não adianta. Deus ele está na alegria, Deus está na paz, Deus está na justiça. Então essa alegria que nós temos que ter. Quanto menos alegria, mais o reino do inimigo domina. Porque assim como o reino de Deus está dentro de nós, veja bem, o reino do inimigo vai estar onde? Dentro também. O inimigo vai trazer o quê? O inimigo vem trazer todas aquelas porcarias dele lá, todas aquelas coisas ruins que ele tem,
como raiva, como ódio, como angústia, como solidão, como depressão. Vem trazer tudo aqui. E a pessoa, quando ela está com isso dentro dela, como que ela é? Triste. Então, quem está dentro? Então, nós sabemos quem tem o reino de Deus, quem é fácil. Quem tem as características de Deus dentro dela, ou quem tem as características do inimigo dentro dela. É simples, é o que está dentro que vai identificar se a pessoa está no reino de Deus ou está no reino das trevas. Então é fácil, se a pessoa só chora, é murmuradora, eu já falei nos cultos passados, né? Então, é dentro de mim, dentro de você que o reino de Deus tem que estar. É dentro de mim, é dentro de você. Então, quanto menos alegria, mais o reino do inimigo domina. Se eu falar, amanhã vai chegar na sua casa, olha só como nós estamos condicionados a crer mais no mal do que na bênção. Infelizmente, é o sistema satânico que existe nessa terra. É o sistema desenvolvido pelo inimigo que nos faz ficar condicionados a acreditar mais nas coisas ruins do que nas coisas boas. Se eu falar para você, amanhã vai chegar na sua casa uma Mercedes, vai estar lá na sua casa, cedinho. A empresa vai lá, alguém vai chegar lá. A maioria não acredita, gente. Está de brincadeira, vai chegar nada, isso é historinha, vai chegar nada. Mas, olha, veja, e se eu falar para você que amanhã alguém da sua família vai morrer? Qual que eu acredito mais? Sinceramente. Acredita mais na morte. Já pede ter oração. Porque nós estamos condicionados a acreditar no mal e não na bênção de Deus. Isso é o quê? Fé. A fé nossa está condicionada a acreditar nas coisas ruins. Esse é o sistema que o inimigo tem colocado neste mundo, tem dominado as pessoas. Já era para nós estarmos, anos-luz na frente, intelectualmente, principalmente espiritualmente, materialmente, como sociedade, como civilização. Nós estamos agarrados aqui ainda, é por isso. E nós não acreditamos nas coisas de Deus. E temos fé. Mas fé é o contrário, fé nas coisas ruins e não nas coisas boas. E quem tem fé nas coisas ruins, vai acontecer o que com ela? Ruim, ué. Ela está acreditando. A fé é para todos. Cada um vai desenvolver a fé que tem. Né? Pode ser boa, pode ser ruim, pode ficar parado, pode voltar, depende da fé de cada pessoa. Então, estamos mais influenciados a acreditar no mal, nas coisas ruins. Muitas autoridades governam pelo medo. Impõem. Se não ficar, vai ser prejudicado. Vai pagar, vai apanhar, vai morrer, vai etc. Eu vou te multar. A maioria das autoridades, ela quer causar o que em nós? Medo. Nós somos governados pelo medo. E medo é contrário da fé. Está vendo como que tudo está engatilhado? O inimigo tem feito as suas manobras. É o sistema que já quer travar o homem e a mulher de Deus, quer travar todo mundo, aliás. Ele não quer que nós evoluímos, nem homem, nem mulher, nem sociedade, nada. Ele quer é porque ele não quer que o homem de Deus cresça. Ele não quer que o homem cresça. Na verdade, não é só nós. Ele não quer que a comunidade cresça, desenvolva. Ele quer que a gente fique sempre deprimido. Ele quer que nós fiquemos sempre acreditando que o mal vai acontecer comigo amanhã. Que as coisas ruins vão acontecer comigo. Que as coisas, acreditando mais nele, nas mentiras dele, do que na palavra de Deus.
E sendo que o reino de Deus é o quê? Mais uma vez, é justiça, é paz e alegria. Se isso não está dentro de mim, dentro de você, não tem reino de Deus. Não tem reino de Deus dentro de mim e de você. E das pessoas que dizem que é de Deus, mas não tem paz. E negócio de justiça é um negócio mais fundo do que você imagina. Primeira coisa da justiça, vou falar só um pouquinho aqui. Primeira coisa da justiça, nós temos que ser justos primeiramente com quem? Eu falei no domingo passado. Nós temos que ser justos primeiramente conosco. É a primeira área da justiça. Nós temos que ser justos conosco. Porque se eu não for justo comigo, como que eu vou amar o próximo? Eu vou ajudar o próximo? Se eu mesmo estou sendo injusto. E a primeira coisa que nós temos que ser justo é se eu pequei. O pecado, ele o que? Me pune. O pecado me joga para baixo. Então, se eu estou pecando, já estou sendo injusto comigo mesmo. Estou me prejudicando. Então, nós temos que ser, a primeira coisa que temos que ter é ser justo conosco. Para depois ser justo com o próximo. Para ser justo com Deus. Para viver uma vida de justiça. Justiça, nós somos justos, nós somos justificados, né? Pelo sangue do Senhor Jesus. Mas a primeira coisa, então, tem que ter justiça dentro de mim. Eu tenho que ter, a pessoa tem que estar dentro de mim, a justiça não pode estar fora. A justiça tem que estar dentro de mim. Tudo que eu olhar, eu tenho que olhar com olhos de justiça. Não que alguém fale para mim que eu estou errado, mas eu olhando, eu já sei que está injusto. Eu já sei que eu tenho que fazer. Eu já sei que estou sendo injusto, que eu preciso melhorar. Tem que estar dentro de mim. E não esperar que o juiz, a pessoa me leve na justiça e o juiz fala, você está sendo injusto. Não. Eu tenho que saber que eu estou sendo injusto. A primeira característica tem que estar dentro de nós. Que o reino de Deus está dentro de nós. Porque se há injustiça, não tem reino de Deus. Se eu estou sendo injusto comigo, se eu estou sendo injusto com a pastora, se eu estou sendo injusto com o Felipe, se eu estou sendo injusto com Deus, se eu estou sendo injusto com a sociedade, eu não tenho reino de Deus. Reino de Deus é uma justiça plena, porque Deus é justo. Então, o reino de Deus tem que ter essas características dentro de nós. Vamos prosseguir aqui. Nós estamos colocados aí para acreditar mais no mal. Então, o que o inimigo usa? O inimigo usa o quê? O medo e usa a culpa para nos escravizar. Medo e culpa. Porque se eu tiver dentro de mim justiça, paz e alegria, não entra medo, não entra culpa. Que eu já nem chega perto. Porque como que eu vou ter medo se eu estou sendo justo? Eu não estou fazendo nada de errado. Eu sou uma pessoa que eu faço tudo certo. Por que eu vou ter medo? Não estou devendo nada. Comprei, paguei, ajudo as pessoas, faço a obra de Deus. Sou justo, então não tem que ter medo. Agora, a partir do momento que eu erro, vem o quê? Medo. Aí vem o medo. Então, é isso que o inimigo trabalha, porque quando a pessoa, vamos colocar aí a figura de um ladrão, por exemplo, quando ele está assim, ele anda todo tranquilo. Mas a partir do momento que ele rouba alguma coisa, ele sai o quê? Correndo. Veio o quê? O medo. Então, se eu sou justo, se eu não faço nada disso, eu não preciso ter medo. Eu sou justo, não preciso correr, não preciso ter não preciso ter medo do diabo, não preciso ter medo de ninguém, não preciso ter medo de Deus, que muitos têm medo. Porque a pessoa é justa. Não tem nada para o inimigo não tem nada comigo, que eu sou justo. Então, eu não devo nada. Algumas coisas, é claro que é pela misericórdia de Deus, mas não vou precisar ter medo de Deus. Porque eu estou sendo justo. Então, você vê que está dentro de nós. O segredo
da vida feliz, da vida abundante, está dentro de nós. Então usa a culpa para reinar, porque o medo e a culpa andam juntos. É isso que o inimigo usa para reinar. Primeiro, ele faz a pessoa pecar, que eu já falei, leva a pessoa até o ato de pecar que ele queria fazer com o Senhor Jesus. Ele fez assim com Adão e Eva e queria fazer isso com o Senhor Jesus. Depois de Jesus, lá do deserto que nós lemos aqui. Essa é a maior arma do inimigo. Governar com culpa e medo. Guarde isso no seu coração. O inimigo, ele só reina com culpa e medo. Ele visa com medo e culpa. Os dois estão juntos. Que a pessoa, quando é justa, quando ela tem paz de coração, quando ela é uma pessoa alegre, ela não teme ninguém, ela não deve nada para ninguém, ela está livre, ela está alegre, ela está em paz, ela está no outro nível espiritual. E aonde está o nível? Está dentro de nós. É eu e você que fazemos esse projeto dentro do nosso espírito, nossa alma. Não é externo, é interno. Então, quando nós temos essas características dentro de nós, nós podemos dizer sim que nós estamos incluídos no reino de Deus. O reino de Deus está dentro de nós. Precisamos ter medo. Não precisamos ter culpa. Precisamos ter, sim, paz, alegria e justiça dentro dos nossos corações. As coisas vão melhorar na minha e na sua vida, de todo aquele ser que está aqui na terra. As coisas vão melhorar quando nós estivermos com isso dentro do nosso coração. Quando você estiver bom por dentro. Não adianta ter uma Ferrari, não adianta ter casa em Campo de Jordão, não adianta ter dinheiro para ir lá em Dubai, ficar uma semana naquele prédio que é tudo de ouro. Não adianta. Se o meu coração não tem paz, se o meu coração não tem alegria, se o meu coração não tem justiça. Agora, se eu tenho paz, se eu tenho alegria, se eu tenho justiça, aí sim, aí eu sou feliz. Porque o reino de Deus não está dizendo que eu não posso ter essas coisas, pode ter sim, mas que tenha paz, que tenha alegria, que tenha justiça dentro do coração. Aí sim vai valer a pena. Está vendo como o reino de Deus, Jesus deixou bem claro, que o reino de Deus não está fora, o reino de Deus está dentro, e as pessoas ficam olhando os monumentos, as pessoas ficam olhando as coisas externas, mas Jesus, vou te contar, mas Jesus, ele vou te contar, né? É só eu vou chegar lá no céu, aqui mesmo, eu estou falando já, não, ele pegar no pé mesmo, hein? Não, ele era incisivo mesmo, ele não tinha medo. Você acredita que estava lá, e ele já tinha falado isso, que o reino de Deus fica dentro e não fora, e os discípulos da caiu na moleza, falavam bobeira, e falavam para ele assim, Senhor Jesus, olha aqui o templo maravilhoso, olha que pedras, olha que lindo, olha que coisa maravilhosa, não, olha ali o altar, olha lá, de ouro, tem isso, tem aquilo, as pedras no chão, olha a mobília, olha que lindo, olha que templo esplendoroso, porque o templo era a maior coisa que o povo de Israel tinha, era o maior monumento, até hoje ainda, né, que o judeu tinha, e o judeu ainda vai querer ter, e Jesus, para colocar mesmo, para ser incisivo mesmo, é como se ele estivesse falando assim, vocês, muito apegado a essas coisas externas aí. A coisa mais preciosa que vocês têm aqui é esse tempo. Mas eu digo para vocês que não vai ficar pedra sobre pedra. Falou, vai ser destruído, vai acabar tudo. Sabe por quê? Porque essas coisas externas aí não valem nada. O que vale é o que está dentro de você, é o que está dentro do seu coração. O templo está onde? Está dentro, não está fora. E 70 anos depois que ele ressuscitou, o templo acabou. Não tem nada a mais. Jesus falou, não, ele fez mesmo, foi incisivo, para mostrar na prática, para mostrar que não adianta querer ter as coisas externas, não vale nada. Tem que cuidar, é do que está dentro, tem que cuidar, é de quem nós somos, tem que cuidar de como que eu me sinto, quem eu sou.
que tem dentro de mim? O que tem dentro de você? Tem justiça? Tem paz? Tem alegria? Se não tiver, o reino de Deus está precisando entrar mais. Eu tenho que ter paz dentro de mim, eu tenho que ter alegria, eu tenho que ter justiça dentro de mim. Esse é o reino de Deus. Esse é o reino de Deus. Não está fora, mas está dentro. E muitas pessoas ficam procurando o reino de Deus nas coisas externas. Eu vou lá naquela igreja, porque aquela igreja é maravilhosa. É igual discípulo, está igualzinho os discípulos, procurando as coisas externas para preencher o interno. Nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Primeiro eu tenho que tratar de mim, eu tenho que buscar em Deus, eu tenho que me humilhar, eu tenho que pedir perdão, eu tenho que ser justo, eu tenho que buscar a paz de Deus, eu tenho que buscar alegria no Espírito. Não adianta nada. Não adianta ir lá no tempo tal, é para passear. Glória a Deus, vai passear. Mas não quer dizer que isso aí vai mudar a sua vida, vai mudar as vidas das pessoas. Não muda nada. Não muda nada. Quantas pessoas infelizes. Quantas pessoas, eu estou falando de pessoas do mundo, não. Eu estou falando de pessoas que dizem que é de Deus, mas não tem o reino de Deus dentro delas. Não adianta nada. Pode ter carrão, pode ter ouro, pode ter anel, não sei das quantas. Não adianta nada. Pode ser presbítero, pode ser bispo, pode ser lá o que for. Mas se não tem o reino de Deus dentro dela, não adianta nada. Títulos. Não adianta nada viver em prédios santuosos. Não adianta nada ir morar em apartamento de frente para a praia. É infeliz. Reina dentro dessa pessoa é o reino de Satanás. Não adianta ser bonito por fora, tem que ser bonito por dentro. Então essa é a maior arma que o inimigo usa para querer derrotar o homem de Deus. E tem derrotado muitos. O que mais fazemos é culpar. Nós gostamos de culpar. Alguém tem que ser culpado. Perfeccionismo, culpa, medo, é o que mais atrapalha o servo do Senhor, cobrança. É isso que nós mais passamos. Vamos prosseguir. Não, é Lucas, qual está aí? O próximo é o quê? Mateus 4? Então, isso, 17, 20, 21, né? Vamos ler esse aqui. Nem dirão, eis-no aqui, ou lá está. Porque o reino de Deus está dentro de vós. Deixa aí. O reino de Deus está dentro. Não adianta você falar, está lá, eu vou naquele lugar lá, eu vou naquela igreja lá, eu vou lá naquele lugar ali. Não adianta, gente, o reino de Deus está dentro de mim, dentro de você. Não adianta, pode até ajudar, claro, mas não adianta só ficar achando que vai lá e vai resolver. Não, é eu e você que resolvemos, é só eu e você. Podemos cuidar com a ajuda do Espírito Santo. É resolver quem nós somos. Quando você pede na terra, você ganha no céu. E volta, mas eu vou perder muita coisa. Não esquenta a cabeça. Quando a gente pede aqui na terra, a gente ganha no céu e volta para nós. Davi pecou. Olha para você ver que Davi não era pegado a essas coisas deste mundo. Davi, ele deu um exemplo excelente para nós. Que ele não... Eu lembro que eu falei, o problema do pecado é quando ele traz a culpa. O problema do pecado é quando ele traz o medo. Ele paralisa a pessoa. Vê que Davi pecou, todo mundo já sabe. Ele pecou com Betseba, ele pecou. Recebeu as consequências. O profeta Natan foi lá e descascou ele. Contou a historinha e falou, é você, rapaz. Você vai pagar. E Davi fez o quê? Se humilhou. Senhor, pequei contra ti.
receber, Natan falou que Deus, né, falou que ia fazer com ele, fez mesmo. Mas o pecado trouxe culpa. O pecado trouxe medo para a vida de Davi. Davi falou assim, não, agora o Senhor vai acabar comigo. Agora eu vou largar esse guerreiro, eu vou pegar essa coroa, chutar no chão, pisar em cima dela. Eu não quero mais, o Senhor acabou comigo, acabou com a minha vida, me destruiu, acabou com tudo. Não, ele não se desesperou. Porque o pecado dele não trouxe culpa, não porque ele se humilhou diante de Deus, ele pediu perdão e continuou a vida. Pagou, claro, quem planta vai colher, não tem o que fazer, ele colheu a vida inteira, mas ele não largou o ministério, não paralisou a vida dele. O diabo não, por isso que ele é o homem segundo o coração, porque o diabo não paralisou o ministério dele. Ele continuou sendo rei, e o melhor rei. Está vendo como a culpa e o medo é que paralisam? Mas eu vou dar outro exemplo aqui, que tem outros vários na Bíblia, mas esse que mais chama atenção. Agora vamos lá para Judas. Judas também pecou. Judas também pecou. Traiu o Senhor Jesus. Né? Como já conhecemos aí. Mas o que veio nele? Mas Judas ficou o quê? Sentiu o quê? Culpado. Ficou com medo. A culpa e o medo fez ele se suicidar. Acabou a vida dele. Está vendo como a culpa e o medo é que destrói? Pecar não é o problema, gente. Todos pecaram e destituídos foram do reino de Deus. O problema é pecado, todo mundo vai pegar. Pecar não tem jeito, pecamos até em pensamento, Jesus falou. Agora, o problema é quando vem a culpa e quando vem o medo. Porque quando vem a culpa e vem o medo, paralisa. Satanás governa. E a pessoa fica paralisada, fala mais, não faz mais nada. Pecou, pede perdão, não pratica mais e siga o barco. Vai pagar? Vai. Não tem jeito. Vai pagar, vai ter um preço. Mas acabou a vida porque pecou? Não. Pecou, vai pagar o preço, vamos embora. Vamos seguir com o ministério, vou seguir com o meu casamento, vou seguir com o meu trabalho, vou seguir com o meu ministério na igreja, servindo a Deus. Vou pagar? Vai, não tem problema nenhum, todo mundo paga. Agora, não pode desistir. E pecar, todo mundo vai pecar. Então, a diferença não é trazer a culpa e o medo. A culpa e o medo é que destrói as pessoas. Davi não ficou preso, mas viu que com certeza teve a colheita do seu plantio. Todos nós temos. Davi aprendeu com o seu erro, mas não destruiu o seu ministério. Todos nós, pensa, outra coisa que atrapalha nossa vida também, está dentro de nós, que nós muitas vezes fazemos com as pessoas. O reino de Deus está dentro, estou falando de coisas internas. Falei da culpa, falei do medo, falei de que tem que estar dentro de você, é a paz, é a justiça, é a alegria, a justiça, a paz e alegria tem que estar dentro de mim e dentro de você. Se nós não tivermos isso dentro de nós, não tem o reino de Deus, infelizmente, não tem. Nós precisamos ter cuidado para a gente não achar, viver um cristianismo de mentirinha. Ai, como eu sou feliz, mas lá por dentro não está nada. Fazer rostinho de feliz na internet, todo mundo faz, até o Felipe. Até o nenenzinho faz. Fazer rostinho bonito de felicidade, eu quero ver dentro, gente. É dentro de mim, é dentro de você que eu tenho que estar alegre. É dentro de mim, dentro de você, que nós temos que ter paz dentro de nós. Tem que ter justiça dentro de nós. Então, então nós podemos fazer muita coisa que pode nos atrapalhar. Tudo que não é resolvido ou mal resolvido é armazenado aonde? Dentro. Isso aí atrapalha também a gente. Eu vou só começar um pouquinho aqui falando sobre isso, sobre as coisas mal resolvidas que estão onde? Dentro de nós. Que atrapalham o reino de Deus também. Coisas mal
resolvidas. Problemas que não resolvemos, brigas que não acertamos, mágoas, má água que fica dentro da gente. Então precisamos resolver isso, resolver aquelas coisas que isso aí, gente, que o inimigo mais trabalha para deixar a pessoa paralisada é com coisas mal resolvidas, que trava a nossa vida, fica armazenada, tudo que se reprime, porque nós temos mania, gente, de não resolver o problema e fazer o quê? Apertar ela, reprimir ela. Mas uma hora, tudo que reprime, uma hora vai, estoura. E quando ela estoura, destrói a vida das pessoas. Então é melhor a gente já resolver os problemas. A maioria das pessoas, por que existe violência? Por que existe assassinato? Por que existe essas coisas ruins aí? Só estudar. Tem alguma coisa reprimida. E quando esse que está reprimido estoura, a pessoa, ela começa a fazer as coisas erradas. Ela começa a jogar para fora a sua raiva, a sua ira, tudo que estava aonde? Dentro de nós, não é fora. Você vê que o mal, ele vem da onde? De dentro também. Tudo é reprimido. Por exemplo, eu vou dar só um exemplo aqui. Isso é muito profundo. O pai, ele maltrata o filho. Ele xinga o filho, ele espanca o filho, ele humilha o filho, ele bate, ele rebaixa o filho, ele faz. E a criança vai fazendo o quê? Porque criança não tem força. Criança é igual Filipe, igual Davi, ou até menor, um pouquinho maior, ela não tem para onde ir. O que ela faz, gente? Ela o quê? Reprime dentro dela. Fica guardado dentro dela. Por quê? Porque ela não podia revidar, era criança, ela não podia fazer nada, para onde ela ia. Então ela reprime aquilo que fica trancado dentro dela. Quando ela atinge, fica adolescente, o que mais acontece em todas as esquinas, o que acontece aí? Ela solta. E quando ela solta, sai como violência. E ela quer jogar toda a culpa dela, tudo que está guardado dentro dela. E o pai fala, você é culpado, isso, aquilo que fica dentro dela. Ela fica com medo, ela fica com culpa dentro dela. E quando ela solta, ela vira uma pessoa violenta. E ela vai para as drogas, e ela vai soltar tudo que tem. Ela bate no outro, ela muitas vezes faz assassinato. É isso? É repressão, está reprimido. Que você cria uma pessoa com amor, com carinho, aconselhando, é claro, mas com amor, com carinho. Gente, tem como virar um marginal? Não existe como, não tem nada reprimido, só tem amor, só tem carinho, só tem dedicação, só tem entendimento, só tem companheirismo. Mas quando a coisa está reprimida, quando ela estoura, é que acontece essas coisas brutais que nós vemos aí, é tudo reprimido, está reprimido. E nós temos mania de fazer isso, reprime, 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 e por isso que a pessoa vive depois uma vida de infeliz, a pessoa muito nervosa, a pessoa muito estourada, a pessoa é muito agressiva. É alguma coisa que foi reprimida. Temos que pedir perdão a Deus. Temos que trazer na mente. É fácil. Traz na mente aquela situação. Se for o pai, vai lá, pede perdão para o pai. Se for a mãe, ó, para o pai. É o seguinte, o senhor, eu vou falar uma coisa para o senhor me judiou muito, me perdoa. Antes de eu começar o ministério, Deus fez isso comigo. Está lá no monte orando. Ele falou, você tem que conversar com seu pai, rapaz. Vai lá, senão você não vai para o ministério, não. Eu tive que ir lá. Por quê? Porque, gente, porque ele me abandonou. E estava tudo, gente, prensado. Estava tudo dentro de mim, agarrado. Eu imprensei tudo e guardei lá dentro do coração. Estava lá guardado. E o Senhor falou, vai lá, joga para fora. Fala tudo para ele, pede perdão. Fui lá. Falei com ele, conversei, ele chorou, eu chorei. E pronto. Acabou. Não tem nada reprimido mais dentro de mim. Outra coisa, eu tinha um problema com meu irmão também, na infância.
Liguei para ele, pedi perdão, ele pediu perdão também, pronto, acabou. Não precisa. Porque a pessoa muitas vezes faz um mal para você. Principalmente quando é criança, até maior. Mas para você, não, eu sou de Deus, não vou falar nada, não, vou ficar. E reprime, guarda aquilo. Isso está destruindo o nosso ser. Está destruindo. E a gente muitas vezes fica nervoso, nem sabe por quê. Fica irritado, nem sabe por quê. Começa a espancar o cachorro, nem sabe por quê. É porque tem algo reprimido, mal resolvido dentro de nós. E precisamos resolver isso. Primeiro, pedir perdão para Deus. Pedir perdão para a pessoa, conversar. Por isso que está escrita a palavra para a gente confessar os nossos pecados uns aos outros. Fala para o seu líder, fala conosco. Fala, não tem problema, não vou falar para ninguém. Nunca falei, não vou falar. Então tudo isso uma hora vai estourar. Temos que resolver os problemas, não escondê-los. Esses problemas trazem culpa, medo, raiva na nossa vida. Pode ter tudo de bom e do melhor, mas se não tiver com alegria interior, nada presta. Jesus está nos chamando para resolver esses maus resolvidos. Confessar, falar, desabafar com ele e com a pessoa. Não deixe esse mal resolvido te fazer uma pessoa infeliz. Fala com a esposa. Fala com o seu cônjuge. Fala com o seu filho, com o seu pai. Se morreu a pessoa, fala com Deus. Volta lá, pede perdão, resolve. Senão isso aí destrói a nossa vida. Porque tudo que está preso, uma hora vai soltar. E quanto mais imprensado, pior na hora que estourar. Glória a Deus, tem umas vezes para nós aí, acho que tem mais um, né, presbítero? 12, 31, 32. Aí só para a gente fechar aqui, ó. Buscai antes de tudo. Gente, é muito forte. Buscai antes de tudo o seu reino. E essas coisas vos serão acrescentadas. O reino está onde? Dentro. Não é para buscar fora, é para buscar dentro. Buscar antes de tudo o reino que está dentro. Tem que se resolver. Não temais, ó pequeninos rebanho, porque o vosso Pai se agradou de dar-vos seu reino. Então o reino de Deus existe, está dentro de mim, dentro de você. A gente precisa cuidar desse reino, porque está dentro de mim, dentro de você. Glória a Deus. Pode vir para cá, Cássio. Aleluia. Então essa palavra de coração para a nossa vida. Olha, eu vou te contar uma coisa, essa palavra poderosa, é para mudar a nossa vida mesmo. É para ter o carro, mas o carro tem que me trazer alegria. É para ter uma casa, mas a casa tem que me trazer alegria. É para ter um cachorro, mas o cachorro tem que me trazer alegria. É para ter uma família, mas a família tem que me trazer alegria. É para ir na igreja, mas a igreja tem que me trazer alegria. Mas a alegria não pode vir dessas coisas, a alegria tem que estar dentro de mim, dentro de você. Eu tenho que ser alegre. Não é alegria de ficar rindo, que eu falei no começo para todo mundo. Vai achar que você é bobo, vai achar que você está com problema. Não, é alegria de viver. É alegria de estar junto. É alegria de estar com as pessoas que você ama. É alegria de comer, como a pastora faz, de ir lá na padaria e tomar um cafezinho de manhã. É alegria. Não tem nada demais, mas você está alegre porque você está ali. Porque dentro do seu coração tem paz. Porque dentro do seu coração tem justiça. Porque dentro do seu coração tem alegria. Aleluia. Este é o reino de Deus. Este é o reino de Deus. Alaia, rebacás. Este é o reino de Deus. O reino de paz, o reino de justiça e o reino de alegria. É justiça, é paz, é alegria. É justiça, é paz, é alegria. Isso que tem que estar dentro de mim, dentro de você. Se Deus mandar uma Mercedes, glória a Deus. Se Deus mandar uma casa em Campo de Jordão, glória a Deus. Se Deus mandar uma casa em Ubatuba, glória a Deus. Mas se Ele não mandar também, eu tenho alegria, eu tenho paz, eu tenho justiça.